Cuidado em vidas, sorrisos e histórias. Secretaria da Saúde, Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. O programa a seguir é uma produção independente. Todas as suas opiniões e conteúdos são de responsabilidade dos seus idealizadores. 2:01. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sou a Dani Biondo Crossetti, esse é o nosso Café que se Dane, a sua revista especialista em generalidades. Chegando aqui na Rádio Cultura AM 930, também no Instagram, @radiocultura.arte, no YouTube, Rádio Cultura Curitiba, no Facebook, radiocultura.arte e no comando dos botões do nosso bule borbulhante. Nós temos hoje a operadora mais jovem de Curitiba, Olivia Beth Kimelli, estreando aqui como a minha comandante de mesa. Bem-vinda, Olivia, sucesso para nós, com o apoio do nosso mestre, diretor artístico, que é o Jonas Moreno. Vai ser um programa bombástico, fantástico, incrível, porque já está aí aguardando para bater um papo com a gente não vai se delongar, porque tem muita conversa aqui hoje. A nossa querida, também mulher, também jovem, também incrível, Laís Leão, que é vereadora de Curitiba pelo PDT, autora da lei que prevê soluções baseadas na natureza entre as ferramentas de drenagem urbana de Curitiba, e é arquiteta, urbanista, especialista em administração pública. Ela é mestre e doutoranda em gestão urbana, além de ativista pela promoção de cidades seguras e inclusivas para mulheres no Brasil e na América Latina. E eu tenho muita honra de chamar aqui esta mulher que é empoderada, que é uma mulher incrível, que faz uma diferença danada na nossa política, que é a vereadora Laís Leão, que é uma pessoa pela qual eu tenho profunda admiração e estou muito feliz que esteja aqui para ter esta conversa com a gente hoje, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Muito obrigada, Laís, por ter topado o nosso convite, né? Para a gente é muito importante ter figuras como você aqui junto com a gente no nosso programa, para a gente conversar, para a gente debater a cidade da forma como você e um universo muito pequeno, né, de parlamentares têm feito aqui em Curitiba, né, que são vereadores de verdade para o município, para a municipalidade, para a população. Então, muito obrigada, seja muito bem-vinda à Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, seja muito bem-vinda ao Café que se Dane, e vamos bater esse papo muito legal aqui, porque eu tenho certeza que todo mundo que ouvir a gente vai sair muito melhor do que entrou. Muito obrigada. Que show, muito obrigada, Dani, pelo convite. Agradeço muito. Eu gosto muito de trocar ideia com mulheres que sabem a importância do lugar que ocupam, e eu tenho certeza que é o seu caso e é o caso de quem nos escuta também, né? Eu acho que a gente precisa se fortalecer sempre, e estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar. Você, Laís, é uma pessoa, lógico, a gente sabe que as pessoas jovens, né, seja na política ou em qualquer espaço de poder, elas já sofrem um pouco de discriminação, porque a gente sabe qual é a figura do poder, né? Principalmente no nosso estado, no nosso município, o poder ele tem muito características de ser mais velho, de ser branco, de ser homem, né? E eu vejo você assim, uma mulher jovem, né? Sempre acompanho os teus votos, as tuas incursões, os teus projetos na vereança, e você é uma pessoa que começou bastante cedo, né? E tenho a grande satisfação de dizer que você é a primeira vereadora mulher eleita pelo PDT em Curitiba, né? E isso é muito significativo para nós mulheres e principalmente mulheres do campo progressista. Quando foi que você se descobriu assim uma pessoa política, que você tinha essa veia, que você tinha esse chamado?
Vixe, Dani, eu acho que eu nasci meio política, porque eu desde criancinha já era aquela vibe representante da sala, assim, sabe? De trazer as coisas, de reclamar. Tem vídeos de eu bem pequenininha, assim, reclamando da qualidade das calçadas. Eu andava com a minha malinha, assim, e eu saía reclamando para minha mãe, falava, não é possível, essas calçadas horríveis desse jeito. Né? Já era meio urbanista e já era meio política nessa época, assim. Mas eu acho que essa coisa da política institucional, acho que, olha, não sei se eu consigo precisar exatamente o momento, mas eu trabalho há muitos anos com ativismo, né, articulação de política pública, desde que eu estava na faculdade, assim, já no terceiro setor e tudo mais. Então, indiretamente, eu já trabalhava com política, eu já era muito política e me envolvia muito com as questões políticas. Mas agora essa ideia, né, do mandato eletivo, com uma coisa que pudesse ser concreta, de verdade, eu acho que veio ali no comecinho de 2023. Eu estava morando na Alemanha, eu fui morar 2 anos lá, ali no finzinho da pandemia. E aí eu tinha ido para lá fazer uma pesquisa, voltei para cá, e a minha ideia era ajudar, né, outras mulheres a subsidiar algumas políticas públicas urbanísticas, porque a gente ia ter revisão do plano diretor aqui em Curitiba, ia ter novas concessões no transporte. Então, eu sempre fiz um trabalho de tentar ajudar a eleger mais mulheres e tal. E aí eu meio que voltei para cá com essa ideia, né? Voltei da Alemanha, voltei para o Brasil, pensando, não, eu vou ajudar a fazer a construção de uma candidatura, subsidiar uma candidatura com um instrumento de política urbana. E aí eu cheguei aqui e começou a me dar um pouco de nervoso, assim, porque a minha ideia era tentar subsidiar alguém que já tivesse, né, e tal. E eu não encontrava essa pessoa, porque existiam pessoas muito bem intencionadas, mas eu não conseguia fazer a comunicação técnica chegar, sabe? E aí começou a me dar um desespero, sinceramente. E aí, como eu já era envolvida com coisas políticas do bastidor, acabou que eu falei, tá, então eu vou eu, né? O pessoal do partido me convidou e eu falei, não, eu vou, mas eu vou para ganhar. Eu não vou para fingir que, né? Eu vou para competir mesmo, assim, sempre fui muito competitiva e tal. Falei, não, eu vou para ganhar. E aí deu certo, né? O planejamento deu certo, mas acho que foi uma coisa de ver que tinha muito a ser feito e eu não encontrava um lugar ou quem fizesse. Então, eu acho que eu resolvi puxar para mim a responsa, sabe? E eu acho genial, acho incrível, né? Esse papel técnico você tem. Eu vejo na Câmara, ou nas câmaras em geral, né? Porque eu também sou uma caca velha de política, né? 30 anos em política de bastidor, depois aí há uns 5, 6 que eu resolvi entrar na política partidária, mas em política de bastidor a gente vê assim, eu vejo que você fez uma união entre duas coisas que dificilmente se conversam, né? Que é esta questão técnica mesmo e o trabalho como vereadora, como legisladora, porque a gente vê aí sempre o pessoal do movimento social, a gente vê as pessoas de outros movimentos entrando na política, mas uma pessoa com tanta bagagem técnica assim quanto você, eu confesso para você assim que poucas vezes eu vi, né? E cobertas de boas políticas também, porque não adianta a pessoa ter uma série de conhecimento e não conseguir levar esse conhecimento. E como é que foi essa porque a gente precisa passar por uma transformação da nossa própria comunicação para a gente atingir as pessoas que realmente não entendem daquilo que a gente está falando. E eu vejo que você se comunica muito bem. Como é que você fez assim essa transição para trazer do teu campo técnico de arquiteta, de urbanista, para a tua atividade política, essa linguagem que fala a língua do povo, assim? Sim. Eu acho que um pouco dessa capacidade de se comunicar vem muito da minha família, porque eu venho de uma família de professores, né? Então, eu passei a minha vida inteira tendo aula, sabe? Eu passei a vida inteira ouvindo as formas corretas de se comunicar com as outras pessoas. Então, acabou que um pouco vem disso, mas eu tenho também uma experiência muito positiva com um voluntariado que eu fiz. Eu lembro que
o meu sentimento quando eu saí da faculdade era que eu tinha um conhecimento acadêmico demais, que eu não tinha aprendido, sabe, Dani, a conversar com as pessoas. E aí eu lembro que eu ficava muito crítica com relação a isso, assim, porque como é que você vai entregar uma política pública de planejamento urbano se você não consegue conversar com quem vai ser, entre aspas, o seu cliente, né? Com quem vai usufruir dessa política pública. Então, eu lembro que eu fiquei alguns anos, assim, logo que eu me formei, fazendo voluntariado numa organização social chamada Teto, acho que bastante gente conhece, mas muita gente conhece pelo trabalho social que a Teto faz de construção de moradia, de emergência. Porém, eu entrei para Teto por causa da área de diagnóstico, que era a área de avaliação de política pública aplicada nessas comunidades. E aí eu consegui ver que eu tinha um espaço ali que eu podia realmente conversar com as pessoas. A minha função como coordenadora de diagnóstico e avaliação da Teto era, aqui no Paraná, era justamente conversar. Então, entender por que aquele espaço estava daquele jeito, entender como é que era a vida das pessoas ali, como é que se configurava, o que faltava de política pública, qual que era o perfil daquelas pessoas. Então, acabou que, para mim, foi um processo de aprendizado, uma faculdade extra-faculdade, onde eu tive a oportunidade de conversar com quem estava com o pé no chão mesmo, né? E não só com o pé na prancheta, que a gente brinca na faculdade de arquitetura, né? Com as mãos na prancheta, a cabeça na prancheta, mas quem estava vivendo a realidade da cidade. Então, teve esse lado professor, né? Esse lado que veio da minha família, assim, de aprender a lidar com uma didática muito mais aprofundada, e também uma possibilidade ali, logo que eu me formei, de ter quase que um estágio em conversar com as pessoas. Então, eu acho que hoje eu consigo circular muito bem, né, entre diversos lugares, eu consigo conversar com as pessoas do jeito que elas entendem a linguagem acadêmica e, ao mesmo tempo, conversar o politiquês da Câmara, né? Eu me lembro de um fato, eu não sei que evento que foi, que eu estava e que você chegou, né, e você estava, assim, extremamente cansada, e alguém comentou comigo, eu não sei se foi na Conferência das Mulheres, não sei que conferência foi, e eu já estava, você chegou, e alguém comentou, falou assim, gente, a Laís estava lá na conferência, não sei se era a Conferência das Cidades, eu acho que era, dando o sangue dela lá e muito combativa, né? E foi lindo o que a Laís fez lá. E eu estava vendo um vídeo teu hoje sobre os acontecimentos da Câmara, né? Porque a nossa Câmara de Curitiba, como eu costumo brincar, ela é ETA atrás de vige, né? Não tem, assim, um dia de paz. E eu imagino o que é para vocês ali, que eu imagino que estão entre 7 e 8 vereadores ali, que têm uma posição mais contrária àquela massa de vereadores, fora os que estão ali mais no meio, né? Mas é uma briga muito inglória, né? Isso que vocês passam lá dentro da Câmara. Mas essa tua combatividade, assim, às vezes quem vê você nos teus momentos, assim, né, vê na rede social, não tem ideia do quanto a Laís é competente e combativa nas posições dela, né? E eu acho que isso aí assusta um pouco também aquele pessoal que não está muito acostumado a ser combatido, né? E eu acho que isso é uma coisa também, novamente, muito familiar, né? Eu sempre fui muito briguentinha, assim, né? Eu sempre fui muito de discutir, de teimar e querer conversar, debater. E os meus pais me treinaram treinaram mesmo, acho, para dar uma segurada às vezes, sabe? E aí eu acho que eu aprendi ao longo da minha vida a escolher, né, a hora que eu vou botar a energia, porque, veja, tem muita coisa errada o tempo todo. Se a gente for colocar a nossa energia em tudo, não vai ter mais aquele indivíduo, não vai ter mais aquele CPF, né? A gente tem que escolher as nossas batalhas, assim. Então, eu
pessoal lá no gabinete, né? Eu vou me segurando. Mas tem horas que eu falo, gente, não tem condição, não dá mais. Daí é essa hora que vem esse lado do briguenta, né? Porque a gente brinca muito no negócio do briguenta e sensata. Porque as pessoas me falam muito isso, você é briguenta, mas você é sensata. Então, eu acho que é isso, é escolher a hora de brigar, né? Porque as pessoas veem assim, quando você tá gritando, quando você tá brigando, é porque você tem muita razão, porque não é o tempo todo que você briga, né? Então, eu acho que tem horas assim que me bate um negócio. Ontem foi um dia que eu fiquei muito braba lá na Câmara, porque foi uma sucessão de acontecimentos, né, que me deixou muito irritada, assim, porque foi uma emenda protocolada 10 minutos antes da votação, que não deu tempo da gente ler, foi na articulação, negócio de pauta ambiental, fiquei brava, bate boca lá, falei, não dá, não tem como, vocês me negociam uma coisa e fazem outra, e aí fiquei muito brava, e aí logo depois teve o show de horrores, né, das cidadanias honorárias lá, e que para mim a cereja do bolo foi a história da cidadania honorária para o príncipe, que a gente não tem há 136 anos, né? Então, ontem foi um dia que eu falei, não tem condição, não consigo ter paciência aqui, eu vou ter que ir lá falar um pouquinho, porque a gente precisa, né, ter esses espaços e colocar um limite, assim, e é um ponto, assim, né? O ponto que, cara, daqui para frente deu já, não dá. Daqui para frente a gente vai dar uns passinhos para trás, porque a gente precisa arranjar algum lugar que dê para conversar, porque daqui para frente a gente está indo para o campo da insanidade, né? É muito, muito complicado. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo, é rapidinho, é 1 minuto, 1 minuto e meio. E no outro bloco, mas já vou introduzir o tema aqui, que daí a gente entra direto nessa questão. Né, que a gente sabe, eu sei, você sabe, né? Todas nós mulheres sabemos, eu conversei sobre isso aqui quando a Wanda teve aqui no programa também, que é a violência política de gênero, né? Que parece que ela escala de forma proporcional, da mesma forma com que as mulheres vão ingressando nos espaços de poder, parece que vão se desenvolvendo novas formas de violência, né? Hoje é um dia especial, porque hoje é 25 de novembro, é o Dia Internacional do Enfrentamento da Violência contra a Mulher, e muita gente acredita, e pelo senso comum mesmo, que violência contra a mulher é só tapa, soco, chute, xingão, mas para mim eu acho extremamente violento que vocês, vereadoras, principalmente as vereadoras que trabalham, né? E que trabalham em prol da população curitibana, não aquelas vereadoras que ficam lá, né? Fazendo moção honrosa, dia de homenagem, esse tipo de coisa, nome de rua, né? Que para a população não faz muita diferença. O que faz diferença é trabalho efetivo, né? São propostas, são cobranças, são coisas que vão transformar a vida das pessoas. E essa faceta muito triste da violência política de gênero é uma violência que a gente precisa discutir num dia como hoje também, né? Que é super importante. Então eu vou chamar o nosso intervalo, você aguenta aí, Laís, você é nosso amigo, nossa amiga que está aí do outro lado, também aguenta, que daí eu já volto depois do nosso intervalo para a gente falar com a Laís sobre esse tema tão importante que é a violência contra a mulher, sobretudo a violência política de gênero. A gente já volta. Paraná, espelho para o Brasil. Orgulho da gente. A melhor educação do Brasil é a do Paraná. Aqui as crianças fazem 3 refeições por período nas escolas. O estado que mais implantou escolas cívico-militares no país. 312. E o que mais constrói casas populares no Brasil. 123 mil famílias já foram beneficiadas. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. 19 novas subestações de energia e mais 95 sendo ampliadas. 25 mil quilômetros da nova rede trifásica já concluídos. Novas tecnologias garantem mais eficiência no atendimento. 2,5 bilhões de reais investidos só neste ano. O Paraná sabe que conta com a força da Copel.
Os investimentos da Copel são como o Paraná, crescem junto com você. Copel, pura energia. Apresentado por Djalma Lobo, o Mente Aberta traz conversas francas sobre saúde mental, bem-estar e qualidade de vida, com entrevistas e reflexões. O programa é um convite ao cuidado da mente e o coração. Programa Mente Aberta, todas as segundas-feiras, do meio-dia às 13 horas, aqui na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. A Copel acaba de ser eleita a melhor transmissora de energia do Brasil pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico Nacional, ficando à frente de outras gigantes do setor. Prova de que investimento e trabalho dão resultado. O Paraná sabe que conta com a força da Copel. Os investimentos e o orgulho da Copel são como o Paraná, crescem junto com você. Copel, pura energia. 2h22. E a gente está voltando aqui com o nosso Café com Cidane, que recebe hoje a nossa querida vereadora Laís Leão, né, esta mulher incrível. E eu tenho uma certa coisa assim que eu desenvolvi faz tempo, né? Eu não chamo mulher de menina, eu chamo mulher de mulher, né? Às vezes as pessoas vão se referir às mulheres, algumas mulheres, né, vão se referir a todas, que se referem como meninas, ou a mulheres mais jovens também. Eu tenho bem mais idade que a Laís, né? Podia ser uma tia, assim, né, da Laís. Mas é uma mulher incrível, né, que está fazendo um trabalho incrível na Câmara de Curitiba. E a gente fechou o bloco anterior falando sobre a violência política de gênero, né? E hoje, que é o dia do enfrentamento, né, para a erradicação da violência contra a mulher. A gente também está aí nos 21 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. E eu queria abrir o espaço para a Laís, para ela falar um pouco sobre isso, que eu acho importantíssimo, né? Eu acho muito violento, inclusive, que ela e as companheiras mulheres que estão lá na Câmara se debrucem em projetos importantíssimos, né, para que esses projetos não sejam votados ou que sejam colocados de lado ou que tenha esse tipo de problema. Eu acho isso uma violência também, Laís. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Eu acho que a gente tem um sintoma muito complicado. Acho que na Câmara de Curitiba isso fica muito evidente, assim, que a polarização política, ela acaba por esconder um pouco dessa violência política que é focada na questão de gênero, né? Porque o que eu tô querendo dizer com isso? Hoje, na Câmara de Curitiba, quando a gente olha para o grupo da Câmara de Curitiba, são 38 vereadores, dos quais 7 ali são do campo progressista, né? Seriam ali de uma esquerda, centro-esquerda. Então, a gente tem uma representatividade proporcional baixa, né? Mas quando a gente olha só para o grupo das mulheres, a gente é meio a meio. Então, das 12 mulheres, 5, né, são progressistas. Então, não é bem meio a meio, mas é quase, né? É uma proporcionalidade muito mais compatível ali com uma distribuição mais igualitária do espectro ideológico. E aí a gente vê que dentro do campo progressista, a maior quantidade das representantes são mulheres. E aí eu percebo que eles usam muito, né, a extrema-direita especialmente, usa muito do aspecto ideológico, né, de querer atacar a esquerda para indiretamente atacar mulheres, né? Então, assim, as tentativas de ataque à esquerda, à centro-esquerda, ao campo progressista, elas são tentativas de ataque que muitas vezes são tentativas muito violentas e muito machistas. E que eles escondem por trás do não, eu não estou atacando uma mulher, estou atacando uma vereadora de esquerda, né? Então, a polarização política extrema que a gente está vivendo, ela escancara também essa vontade, essa sanha, né, de ataque às mulheres que estão ocupando esses espaços. E uma coisa que eu percebo muito é uma tentativa constante de nos comparar,
né? Tipo, você não deveria fazer tal coisa porque a fulana não faz tal coisa. Por que você não é mais parecida com a ciclana? Né? E assim, eu não me lembro de ter virado para nenhum parlamentar e falar assim: olha, meu amigo, vamos parar com esse comportamento, por que você não se comporta igual o fulaninho ali? Né? Então, assim, eles comparam muito a gente, tentam colocar a gente uma contra a outra, né? É uma coisa muito doida, assim. E aí é complicado também, porque quando a gente aponta um problema, a gente é tida, às vezes, como histérica, às vezes a gente é tida como exagerada, né? Às vezes isso é feito de uma maneira tão repetitiva que a gente tem que falar tantas vezes que começa a parecer que a gente está exagerando mesmo, né? Então é um ajuste da realidade ali, né? Uma distorção da narrativa que fomenta, né, essa violência cotidiana. A gente acaba tendo que usar as estratégias que a gente pode, né? Eu tento ir para o caminho do até uma questão de personalidade minha, né? Como eu falei para você antes, tem horas que eu brigo muito, tem horas que eu fico mais na minha, tem horas que eu vou lá seguro 10 minutos numa salinha, tipo, vamos trocar uma ideia, vamos dialogar, vamos debater e tentar construir alguma coisa, né? Só discutindo no plenário, mas é porque também eu vejo que às vezes quando a gente vai muito para o lugar do confronto, é muito fácil colocarem a gente na caixinha da maluca, da histérica, da entre aspas, da esquerdista que só quer lacrar, né? Isso é o tempo inteiro, assim. Então, infelizmente começa a ficar normal para a gente, assim, você começa a acostumar, né? Mas não deixa de ser cansativo, não deixa de ser violento, né? Como você falou. Eu acompanho ali e eu vejo assim que essa situação, esse lugar, né? E eu vou trazer um tema aqui que para mim foi um episódio mais chocante e que apontou que caminho, lamentavelmente, este mandato ia levar. Ainda bem que no mesmo momento que aconteceu, já veio uma chuva de apoio às vereadoras, né? E realmente uma indignação da população com aquilo que foi a lamentável publicação de um blogueiro, que eu não vou me dar o trabalho de dizer o nome, né? Porque aquele que não precisa ser nominado, porque também a gente não vai gerar engajamento, que foi no dia da posse de vocês, aquele ato extremamente aviltante, desrespeitoso, né, de falar, sexualizar aquele momento que eu me coloco no lugar, porque eu também fui candidata, enfim. Aquele momento, para todas as mulheres que estavam ali, eu imagino como é que estava a tua energia de receber ali o teu diploma de vereadora, né? Foi a primeira, acho que, eleição que você disputou, né? Já eleita e apresentar aquilo, a tua família ali. Então, eu acho que era um momento que todas, independente de partido, independente de ideologia política ou de orientação política, estavam todas ali num momento muito festivo, muito alegre, e ter já, na sequência, aquilo que eu não sei se dá para chamar de reportagem, né? Falando das roupas de vocês, né? E resumindo todo aquele momento de conquista, né? A maior conquista para as mulheres é a Câmara com a composição com mais vereadoras na história. Então, com tanta coisa para se falar daquele momento, veio aquela fala sobre a roupa de vocês. Eu achei aquilo tão péssimo mesmo, que na hora mesmo eu já me levantei, a gente foi para os grupos, a gente foi fazer protesto, a gente foi fazer coisas, e muito bom que vocês foram acolhidas, mas isso é uma faceta da sociedade também, né, Laís? Sim. Eu lembro muito bem de ter conversado assim com a minha equipe na época e ter falado, caramba, eu não acredito que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer do mandato é processar esse cara.
né? Então, eu falei, cara, tanta coisa para fazer, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é processar esse mala aí, né? Então, é isso, assim. Acho que foi um grande choque de realidade, sabe, Dani? Foi tipo assim, tá bom, tá feliz? Fica feliz 5 minutinhos aí, e aí lá vem bomba, né? E aí eu lembro que eu fiquei muito nervosa, assim, quando eu vi, porque eu falei, será que as outras vereadoras já viram? Será que eu ligo para elas? Será que eu faço? O que eu faço, sabe? Porque eu acho que eu fui uma das primeiras a ver. Porque eu comecei a mandar mensagem. Eu mandei mensagem primeiro para as vereadoras que foram diretamente expostas ali. E aí, e depois, né? Depois, porque eu também queria entender, porque acho que eu e mais 4, né, que tínhamos sido diretamente citadas. E aí eu fiquei preocupada também, porque eu falei, eu vou fazer um escarcéu, aí se uma delas não se sentir confortável, daí eu vou expor, aí, sabe? Aí ficou nessa coisa assim, eu tô, né? O que a gente faz? Daí eu conversei com todas as 5, e aí todas ficaram igualmente emputecidas, assim, né? Igual eu tava. E aí a gente foi falar com as outras, com as demais, e foi falar com os outros vereadores, né? E aí, naquele primeiro dia, também foi foi curioso, porque eu lembro que também teve o sentimento da gente conseguir que quase todos assinassem a moção de repúdio, né? Foi quase unânime, assim. Uhum. Eu já posso pensar quem foram os quase, né? Mas tudo bem. Teve algumas surpresas, mas os que não assinaram não foram surpresa nenhuma. Foi um só que não assinou. Teve mais 2 que não assinaram, mas é porque eles não viram o WhatsApp na época e tal, mas teve um que realmente não quis assinar. E aí não é surpresa nenhuma, mas a gente foi interessante, porque ali já na primeira semana a gente já tinha conseguido fazer uma mobilização de toda a casa, né, contra isso. E honestamente eu não vi mais o cidadão lá na Câmara esse ano inteiro. Assim, na LEP eu sei que ele circula muito, mas na Câmara eu não vi mais, né? E a gente ainda está com um processo de violência política de gênero rodando, a OAB nos apoiou e tudo mais, porque, enfim, é aquela coisa, se isso aí não for entendido como violência política de gênero, eu não sei o que é, né? Mas é um processo, é uma lei muito nova também, né? Uhum. E assim, eu como jurista, né, e que também já sofri violência política de gênero, é que assim, a gente vai sofrendo várias pequenas violências, né, Laís? E a gente vai deixando, porque o objetivo da violência política de gênero, gente, é justamente fazer com que a gente desanime, desista, se canse, saia fora e deixe o espaço. Então a gente vai ali tomando doses pequenas desse veneno que é a violência política de gênero, mas quando acontece uma coisa dessa envergadura, e eu acho que foi muito legal o que vocês fizeram, pelo seguinte, que leva a entender da forma como uma coisa que eu costumo sempre usar, né? Que nós mulheres, nós somos diversas, mas nós não podemos estar dispersas, porque o patriarcado, ele não perdoa ninguém, porque foi falado de todas, sem exceção, né? Não teve assim, dessa aqui eu não vou falar, porque essa aqui tá num campo político que mais me agrada, né? Dessa aqui, aí eu já vou falar bastante, já vou botar ela lá na frente mesmo, porque dela eu não gosto, né? Que foi o fato que foi o uso da imagem da Ângela de uma maneira completamente esdrúxula, né? No momento que ela estava ali, que nenhuma não ia ficar vulnerável, porque ela estava abaixada, assinando. Então, achei aquilo de um desrespeito tão grande e fiquei tão revoltada porque desrespeitou os meus votos também. Porque, em parte, os meus votos entraram na chapa que elegeu a Ângela, né? Sim. Então, aquilo foi muito desrespeitoso, né? E a gente tem que entender mesmo que a gente não vai ter perdão, né? Depois a gente pensa nas ideologias diferentes, mas enquanto se trata de sermos mulheres, a gente está nessa posição mesmo, né? E o pessoal, é curioso, que às vezes as pessoas me falam assim, tem algumas coisas que acontecem, as pessoas falam, não leve para o pessoal, a política é assim, a gente se ataca, mas é para gerar o debate. Eu falei, não, eu levo o pessoal sim. Pense 2 vezes antes de me bater, porque eu vou levar o pessoal e eu vou devolver. Então, assim, quer fazer? Tá bom, vai fazer, mas eu vou dar de volta. E é isso, a gente tem que aprender também
a colocar, é muito difícil, né? Porque também é uma carga que a gente tem que carregar. Essa coisa de colocar o limite, falar, não, daqui para frente você não vai passar. Né? E é cansativo, é dolorido você colocar esse limite, porque a gente também é muito ensinada ao longo da vida a ser boazinha, a não dizer não, a falar, tipo, não venha, não passe daqui por gentileza. Não passe daqui por gentileza, é você não vai passar daqui, ponto. Mesmo. Isso é muito cansativo, mas é necessário. Então, a gente vai aprendendo, mas a que custo, né? É dolorido, é cansativo mesmo. É cansativo, é dolorido e é desgastante, né? Muito. Extremamente desgastante, porque você tem toda uma energia para você colocar num mandato para as pessoas que votaram em você, para os teus projetos de lei, e realmente a gente ficar neste campo, né, ideológico e de gênero é uma coisa extremamente cansativa mesmo. E eu queria que você falasse um pouco, Laís, sobre os teus projetos, que eu sei que são projetos importantíssimos. Você recentemente teve aí aprovado o projeto dos jardins de chuva, né? E muita gente não entende o que é um jardim de chuva. Queria que você fizesse uma explanação sobre isso, assim, para explicar basicamente o que é um jardim de chuva e o benefício que o jardim de chuva traz aqui para nós, né? Sim. Tá, vamos lá. Acho que é importante também as pessoas saberem um pouquinho da história, né, disso. A gente estava no comecinho da legislatura e a gente estava pensando, não, qual que vai ser o primeiro projeto de lei que a gente vai protocolar e que a gente vai pintar aí, né, nos próximos meses. E estava chovendo muito aqui em Curitiba no começo do ano, né? Tava uma época ali que estavam mais de 25 bairros alagados e tal. A gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E o que a gente tem percebido, né? A gente como técnico, a gente como político gabinete, né? E tem recebido muitas reclamações com relação à impermeabilização do solo, né? Curitiba entrou numa escalada de impermeabilização do solo muito grande nos últimos anos. E Curitiba é uma cidade que naturalmente alaga, nós temos muitos rios que passam, especialmente pelo centro da cidade, e que sofreram intervenções muito grandes ao longo do tempo e que mudam o fluxo das águas. Mas que ainda assim tem algumas áreas que alagam sempre, né? Sistematicamente, e também isso muito causado por essa impermeabilização. Então, a ideia do projeto dos Jardins de Chuva, que ele não trata só sobre jardins de chuva, ele começou só como jardim de chuva, mas ele foi ampliado ali com o tempo, é de falar de soluções baseadas na natureza que foquem em drenagem. O que isso quer dizer? É você criar soluções que sejam mais simples, mais baratas de instalar, mais rápidas de instalar e que sejam baseadas em tecnologias que a natureza mesmo nos oferece. E o jardim de chuva é um bom exemplo. Então, o jardim de chuva nada mais é do que um jardim, ele parece visualmente um jardim, mas ele é construído com uma tecnologia que faz camadas, né? São tipos diferentes de pedra, de solo, de espécies da fauna, das plantas diferentes e tal, que fazem um processo de filtragem da água da chuva para dentro desse jardim, né? Um escoamento para dentro desse jardim. O jardim faz uma filtragem e joga essa água para o sistema, tanto para o solo, né? Então, ele vai fazendo um escoamento mais lento dessa água para ela não cair toda muito rápido, de uma vez nos pontos que já alagam, e ao mesmo tempo ela joga um pouco para o sistema de drenagem convencional uma água mais limpa. Então, ela faz um processo de reduzir a velocidade da água, que vai alagar as nossas cidades. Ela faz um processo de jogar essa água para o lençol freático antes dela cair no manilhamento, né, no sistema tradicional, e ela faz um processo de limpeza. Então, a ideia é a gente abrir pequenos rasgos, né, nesses espaços impermeáveis que a gente tem na nossa cidade, construir esses jardins para garantir que os lugares que alagam mais alaguem menos, porque a gente vai ter menos água chegando neles. E uma coisa que é muito curioso, porque as pessoas elas pensam no lugar que alaga e elas falam, não, tem que ter um jardim de chuva aqui. E aí a gente faz todo o processo de explicar, não tem que ter um jardim de chuva no lugar aí que alaga. Tem que ter um jardim de chuva umas 3, 4 quadras antes, na parte mais alta, para esse jardim de chuva escoar essa água antes que ela chegue lá embaixo, no ponto que alaga. Então, é uma tecnologia urbana mesmo, né? E aí, qual que era o nosso problema? A gente tinha uma legislação que não contemplava esse tipo de tecnologia como
infraestrutura de drenagem. Então, não tinha incentivo nenhum para as pessoas construírem, não tinha incentivo nenhum nem para a prefeitura construir. Então, era muito difícil de destinar política pública, por exemplo. E agora, com a legislação, a gente consegue. Então, além da lei, a gente está tentando construir ali com o IPUC uma alteração no decreto de calçadas para contemplar jardins de chuva, né? Um mapa de lugares primordiais para que se instalem esses jardins para fazer mitigação de enchentes e alagamentos. Então, quem sabe aí nos próximos anos a gente consiga ver uma redução nos alagamentos em Curitiba com a implantação dessa estratégia. Então, foi um trabalho prático mesmo, técnico e prático. Incrível, né? Incrível que, assim, você explicando, eu que não sou da área, eu consigo compreender, né? Como que isso pode se dar e a vantagem que isso vai trazer, né? E a gente realmente anda numa luta aí nessa questão ambiental, pela manutenção das áreas verdes, a gente sabe essa importância. E como uma forma de mitigação e enfrentamento das mudanças climáticas, né? Porque não tem como a gente falar mais sobre essas questões sem a gente falar no enfrentamento das mudanças climáticas. Então, eu vou até estender um pouco meu bloco aqui para a gente tocar a entrevista até o final. Eu chamo o nosso intervalo no final, porque eu queria... Agora, nesses últimos minutos que a gente tem, Laís, falar sobre o seu engajamento e a sua luta ali com a questão da manutenção do bosque da Copel, né? Que eu estou acompanhando ali, tenho acompanhado nos grupos os pedidos que você tem feito, os pedidos de esclarecimento, né? Do que eu tenho acompanhado nesta batalha aí, que é mais uma, né? Para evitar a derrubada de árvore, para evitar a derrubada e a eliminação desses campos de drenagem que são tão importantes, né? Recentemente teve uma chuva muito forte ali naquela região da Padre Agostinho, da Padre Anchieta, tem uma caída ali, vai tudo, né, para Padre Anchieta, tinha um alagamento justamente na frente do parque. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, gente, a gente tem acompanhado, e a Laís efetivamente foi a primeira vereadora a se apresentar para buscar informações sobre essa questão do bosque da Copel, que é uma área verde que corre o risco aí de virar mais um empreendimento imobiliário em prejuízo do meio ambiente e da população que mora ali, né? Sim. Na verdade, essa questão do bosque da Copel, ela é uma questão que vem e volta faz alguns anos, assim, sabe, Dani? Além da minha proximidade evidente com a pauta ambiental, assim, que é uma das minhas grandes bandeiras de mandato e de vida, porque eu acho que se a gente não fizer isso agora, a gente não vai fazer mais. O Bosque da Copel, eu tenho um vínculo afetivo com aquela área ali, porque eu morei por 15 anos ali na frente. Então, a minha infância inteira eu via o bosque, né? Então, eu sei a quantidade de árvores que tem ali, eu sei a quantidade de bichos que tem ali. É um ecossistema que deveria ser parte da área de aproximação ali do Parque. Deveria ser considerada dessa maneira. E quando as pessoas começaram a me falar, né? Porque como é que começou toda essa história? É uma coisa que é interessante, assim. Numa segunda-feira de manhã, comecei a receber uma chuva de mensagens falando que as pessoas tinham recebido, né, um projeto que seria ali na frente. E os moradores do Bigorrilho ali estavam desesperados que tinham recebido o tal do projeto. Recebi várias mensagens e aí eu fiz o que eu tinha que fazer como vereadora, né? A gente protocolou os pedidos de esclarecimento, protocolamos os pedidos, as perguntas para a prefeitura, no sentido de entender se tinha algum pedido, né, de obra ali, de alvará para construção naquele lugar, e também a gente fez aí os pedidos de informação, tanto para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Paraná, quanto para a própria Copel e para o IBAMA, né? Então, a gente escalou ali para todos os setores. A prefeitura rapidamente se pronunciou dizendo que não tinha nada, né? Que não existia um pedido de construção ali, nem de corte das árvores. A Secretaria de Estado se esquivou, falou que não era com eles,
E a Copel falou que não era com eles também, porque a Copel foi privatizada e eles informaram somente a data da venda do terreno. Então, a gente ainda está num processo de quebra-cabeças, agora a gente está num processo de mapeamento histórico da área, de conseguir entender, né, do que o vínculo biológico, o vínculo social das pessoas com aquele espaço, porque é uma área que ela está consolidada daquela maneira há muitos anos, e as pessoas, e ela faz parte da paisagem da cidade, faz parte da paisagem do Parque Barigui, faz parte da paisagem do bairro. Então, a gente está nesse processo de conversar com as autoridades, a gente recebeu, a gente ajudou, auxiliou ali a comunidade na construção de um abaixo-assinado, né, com a competência técnica que a gente tem no mandato, ajudou a comunidade a organizar esse abaixo-assinado. Eles nos entregaram essas assinaturas, entre assinaturas digitais e assinaturas físicas, são mais de 7.000 assinaturas, que a gente tem encaminhado sucessivamente aos órgãos competentes, e eu fiz uma sugestão ao executivo e tenho encampado essa luta no sentido de que aquela área, mesmo sendo privada, deveria ser uma área de preservação e deveria ser integralmente preservada, não somente em termos de preservação ambiental, mas também em termos de preservação da paisagem, do patrimônio arquitetônico que está ali dentro, e também a partir da lógica urbanística, né? Porque a Padre Agostinho já está abarrotada, é uma das ruas mais congestionadas de Curitiba, porque é uma das saídas / entradas da cidade, né? Em direção ao interior do estado, e aí colocar mais prédio, vai colocar mais carro ali, né? Vai colocar esses prédios de altíssimo padrão, eles normalmente têm muitas garagens. Tem um prédio ali perto que está tendo 5 vagas por apartamento. Então, é um negócio completamente incompatível com o que a gente precisa de desenvolvimento urbano. Porque eu, como arquiteta, logicamente, eu não sou contra a gente desenvolver, né? Eu sou contra o desenvolvimento econômico, não sou contra a construção civil de maneira nenhuma, mas tem lugar e tem jeito de fazer as coisas. Não é para construir em qualquer lugar, não é terra sem lei, né? Então, as áreas verdes, elas precisam também ser preservadas e a gente precisa, como eu falei antes, aprender a impor limites. Tem limites, né? E eu acho que ali o caso da Copel, do Bosque da Copel, é um limite muito claro. Essa área não deveria ter sido vendida. A gente tem que dar alguns passos para trás, né? Primeiro, a Copel não deveria ter sido privatizada, primeira coisa. E segunda coisa é que no momento da privatização não está claro a venda desses lotes. Não é só lotes em Curitiba, são lotes no estado inteiro, com áreas de preservação, com áreas de nascente, com áreas que têm possibilidade de retirada de água potável, né? Então, não é assim, né? Então, eu acho que eu abracei a pauta e eu abracei, assim, de corpo e alma mesmo, porque eu genuinamente acho um absurdo. E aí é curioso, porque nessas últimas semanas veio uma chuva de denúncia ambiental para nós. Uhum. Tem terrenos em Curitiba que estão numa situação muito parecida com essa da Copel muito mais grave, porque era uma empresa pública, né? Mas ainda assim, a gente tem áreas enormes, verdes em Curitiba, que estão sob um risco muito grande. Agora a gente está em revisão do plano diretor e isso precisa ser observado, né? Então, eu como você pode ver, né? Eu fico evidentemente braba com esse assunto, porque para mim é um absurdo genuíno a gente não preservar os nossos espaços, os quais Curitiba se vende tanto por possuir, né? Curitiba, cidade ecológica, Curitiba, cidade verde, tem que mostrar que é mesmo. Vamos fazer o trabalho, vamos fazer jus ao nome, né, Laís? E eu acho super importante esse trabalho que você estava fazendo. Estava falando ali e eu estava pensando, né? São tantas coisas que as pessoas não participam. E estão acontecendo ainda as oficinas do plano diretor? As oficinas das regionais terminaram na semana passada. Aí agora, em termos de participação popular, até meio de dezembro, até dia 12 de dezembro, os movimentos sociais ainda podem organizar oficinas livres, que vão ser sistematizadas pelo IPUC. E aí o próximo evento assim, organizado pela Prefeitura de revisão do plano diretor de participação popular é a audiência pública de propostas em março.
Aí acaba, né, o processo de revisão, digamos assim. Aí a prefeitura vai se debruçar sobre a minuta de lei e vai apresentar a minuta de lei no meio do ano que vem para a Câmara Municipal, que espero eu vote essa lei até o final de 2026. Então, agora a gente passou por um ano intenso, né, de participação aí, de construção do processo de revisão do plano diretor, e aí ano que vem a gente passa por um processo legislativo. Aí, assim que aprovado o plano diretor, a gente entra para o mesmo processo para a lei de zoneamento. Espetacular. Laís, quero agradecer muito a tua presença aqui no Café que se Dane. Saiba que é uma honra muito grande te receber aqui, compartilhar com você alguns espaços, né? Ouvir sempre toda essa qualidade de conhecimento que você traz. E eu espero realmente que a população compreenda e traga cada vez mais gente para dentro da Câmara Municipal da tua qualidade, da tua estirpe, da tua envergadura, porque daí sim a gente vai ter uma cidade com menos desigualdade, né? Uma cidade com um meio ambiente mais equilibrado, com uma vida decente para as pessoas. Eu acho que você tem uma representatividade muito grande e eu vejo assim com você com um futuro brilhante, não digo na política, mas numa construção bacana para a vida das pessoas. Muito obrigada por ter vindo aqui. Você, meu amigo, minha amiga ouvinte que está aí ouvindo a gente, assistindo, siga a Laís nas redes sociais, porque sempre tem muita coisa bacana que fala do trabalho dela, ela mostra realmente o que ela faz, e ela é uma vereadora, assim, muito profícua e que realmente faz jus aos votos que ela recebeu. Muito obrigada, Laís. Obrigadão, Dani, agradeço demais o convite. É isso aí, sigam a gente lá no Instagram, em todas as redes sociais, é sempre Leão Laís, né, o sobrenome primeiro. E eu sempre brinco, né, só para finalizar, que os homens na política são sempre chamados pelo sobrenome, né? E a gente é sempre, as mulheres somos sempre o primeiro nome, e eu sinto que às vezes é numa tentativa de até nos infantilizar. Então, essa coisa do sobrenome primeiro nas redes sociais é nesse sentido também, né? De fazer esse questionamento. Então, redes sociais sempre Leão Laís, e eu estou aberta sempre a dialogar, a conversar e trabalhar para o Curitiba, pelo Paraná. E contem comigo aí no que for necessário, especialmente para preservar as nossas áreas verdes, nossas árvores. Muito obrigada. Um beijo para você, Laís. Agora a gente entra, pessoal, com um intervalo comercial. Fica aí, não sai daí, que daqui a pouco a gente volta. Você que está assistindo veio para assistir a Laís também. E a Laís, se puder, também fica, porque eu vou conversar daqui a pouco com o Gerson Conrad, que é um dos fundadores dos Secos e Molhados. Nós vamos ter um papo muito legal sobre música. Então, você não pode perder. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Café Dópio. A crise do clima. Café que se Dane, a sua revista especialista em generalidades. Toda terça, toda quinta, das 14 às 15 horas, aqui na sua Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Este alerta é para você que cuida da lavoura. No uso da irrigação, é preciso manter uma distância segura das redes da Copel. Por isso, é proibido irrigar a plantação com pivô central perto das linhas de energia.